Olá, estamos de volta, né? Comecei a falar um pouquinho sobre o modelo de igreja no último vídeo, que eu acho, na minha concepção, o modelo mais, digamos assim, não é que eu acho certo ou o modelo ideal no sentido de perfeição, porque enquanto existir pessoas, vai existir perfeição em qualquer comunidade, em qualquer lugar, organização em que se reúna pessoas, né? Enquanto tiver pessoas, vai haver imperfeição. Mas eu acho que tentar aproximar um modelo daquilo que é considerado, a partir de Jesus, mais justo, o que mais se aproxima de Jesus, eu acho que esse seria talvez um modelo menos penoso, né? Um modelo mais bonito. E eu estava conversando com uma pessoa e sobre isso, né? Esse modelo de igreja, o jeito que daria para gerir uma igreja que se aproxime do que é mais talvez justo. E eu disse assim, olha, para começar, porque aí eu teria que dividir, na verdade, esse vídeo em vários pedacinhos para explicar, talvez, como eu iniciaria o trabalho. Por exemplo, em 2009, eu iniciei um projeto, um trabalho que começou na minha casa. Eu já almejava, eu tenho até alguns vídeos gravados, um CD, que eu planejei como para mim seria um início de um trabalho que eu me sentiria confortável, talvez, começar. Eu não vou fazer mais, no momento, apontamentos do que eu estou vendo, né, no modelo de organização hoje, que as pessoas denominam aí como igreja, os modelos de igrejas. Eu não vou tratar muito nesse vídeo, porque o jeito de conduzir um trabalho aí vai de cada organização. É a forma que cada um acha melhor, mais conveniente, dependendo da visão ou de qual fonte o líder bebeu. E assim, o que percebe é a reprodução de exemplos dos maiores. Igrejas menores são tentadas a repetir o mesmo modelo, até porque os seus líderes se difundiram, né? Saíram de instituições maiores e fundaram suas instituições menores. E por isso são tentados a repetir, ainda que de forma disfarçada, o mesmo jeito. E você está vendo aí na televisão, na rádio, nas vilas, nos bairros, em ruas que não se imagina ter uma casa de oração e está lá uma igreja funcionando. Está lá um grupo de pessoas e o nome na plaquinha, igreja A, igreja B, igreja C. Isso de ministérios diversos. Bom, e eu quero falar. Eu comecei nesse trabalho da igreja, de um trabalho na minha casa, onde eu tinha reunido mais ou menos 30 pessoas. E a proposta era fazer um estudo bíblico, uma forma de se comunicar, de comunhão. E o intuito, de fato, era futuramente abrir um espaço para agregar ou colocar essas pessoas. Até porque na minha casa eu trabalhava, né, nessa época chegava tarde e eu queria um pouco de conforto e não era possível isso, porque as pessoas vinham na minha casa, ligavam à madrugada, à noite, não tinha horário para me dedicar à família nesse tempo. E eu sugeri para as pessoas, eu acho que a minha primeira ideia para abrir um local, um espaço, era mostrar, primeiramente, através dos estudos e da proposta, mostrar o que ou melhor, como seria esse modelo.
eu comecei a dizer para as pessoas se elas gostariam de ter um espaço mais confortável, e propus a ela, sem nenhuma troca, sem nenhuma barganha, sem nenhuma associação ao eterno, no sentido de que uma casa seria a casa de Deus, que um salão com cadeiras e microfone e som não seria a casa de Deus, mas seria o espaço propício para se desenvolver a espiritualidade de cada um. Então, com essa proposta, em 2009, eu disse para as pessoas que a ideia do espaço seria para uma questão de conveniência, uma questão mais proporcional. E, sem muito pesar, eu projetei um espaço que atendesse à demanda, mas dentro da condição de cada integrante, e ouvindo a proposta de cada um, e entendendo a situação financeira de cada um, eu fiz a proposta de um espaço. Eu lembro que eu tinha 30 pessoas e eu sugeri se era possível tirar do seu orçamento, do orçamento deles, se era possível eles conseguirem tirar do orçamento um valor, eu lembro com a quantia de R$50, não sei se 30, eu não lembro bem o valor, mas que juntando essas 30 pessoas se daria para alugar o salão. Eu lembro que acho que foi R$35, foi R$30. Agora que eu me lembro que o salão nessa época era R$350 a R$300, salãozinho naquele tempo. E aí essas pessoas iriam se comprometer, não havia uma troca, faça o voto, faça isso, na medida que você der, você vai ser honrado, Deus vai abençoar, e tua vida, tuas finanças, teu carro, tua família, teus filhos receberão 2, 3 vezes mais. Não se falei de dízimo, até porque eu entendo dízimo de uma maneira diferente, a sua utilização é diferente. Eu trato dízimo com obrigatoriedade do Novo Testamento, pelo contrário, do Velho Testamento. Eu acredito que o dízimo, se a finalidade dele, outrora, ela tinha uma finalidade atendendo a demanda daquela sociedade, daquele tempo, para um povo, tinha uma finalidade que era justa naquele tempo. Com o passar do tempo, ele ganha significados, e ele não ganha o peso da obrigatoriedade, nem da lei imposta, até porque não temos levitas, não temos mais pessoas que dependam exclusivamente da obra sobre penalidade de sair a morte ou a penalidade, a condenação de Deus. Não, hoje temos pessoas capazes de trabalhar, pastores. Então, assim, a igreja, o espaço que seria o salão, seria o lugar, no meu entendimento, de concentração, de ajuntamento de pessoas para desenvolver a sua cidadania, a sua espiritualidade, o seu compromisso com o seu bairro, com a rua, com a cidade, compromisso social, filantrópico. Então, isso eu pensava, talvez eu não tinha de forma tão elaborada como hoje eu tenho, mas eu pensava numa igreja, numa igreja que se comprometesse com essa responsabilidade, que era manter um espaço. Eu lembro que o custo daria menos, talvez, de R$500. Então, pela contabilidade que eu fiz, daria para pagar esse espaço tranquilo. E eu chamei as pessoas e disse para elas, olha, iremos, se você concordar, o que você acha. A ideia era chamar as pessoas para participar desse projeto que eu tinha pessoal, daquilo que estava sendo trabalhado no meu coração. Eu chamei essas pessoas e disse para elas assim, o que vocês acham? Elas não seriam manipuladas, elas não seriam tidas como uma massa de manobra, pelo contrário, essas pessoas seriam participantes com o início desse projeto, desse trabalho. Porque eu entendo que uma igreja, uma organização, ela precisa ter compromisso social, compromisso com o bairro e, consequentemente, com as pessoas que estão ali
reunidas, né, que fazem parte do projeto. Não só com os de fora, mas os de dentro principalmente, né? E eu lembro que algumas pessoas, foram pouquíssimas as que não tiveram condições, mas foram incluídas no grupo, com oportunidade de, uma vez elas melhorando de situação financeira, elas se comprometeriam. Então era um compromisso nosso, era um desejo nosso, das pessoas que ali estavam comprometidas. Não era para quem ia chegar depois, né? Porque então fechou-se ali acordo, as pessoas decidiram, eu quero esse espaço. E elas se comprometeram durante um ano, eu lembro, que com o carnê, de fazer isso. Então, logo que isso se fez, acho que com um mês depois, eu estava com um salão, eu achei pessoas que doassem cadeiras, mesas. E essas pessoas não foram sobrecarregadas. Elas não precisavam doar mais do que o necessário. Elas tinham espaço para desenvolver a sua espiritualidade, a sua humanidade, sem com isso serem barganhadas. Sem com isso serem levadas a campanhas desnecessárias, coisas. Não se projetou no momento almejar coisas que estavam além. Por isso eu não fui fazer programa de rádio, porque eu sabia da condição de cada pessoa que financiaria isso. E nem usei dos artifícios, das frases de efeito, das coisas, para trazer mais pessoas, no sentido de trazer, levar essas pessoas que já davam seus R$35, dar 100, 200, 300, porque não é a proposta do evangelho, não é barganha, não é troca de bênção. E aí eu disse para as pessoas, e o compromisso era delas, era meu, não com aqueles que chegariam depois. Aqueles que chegariam depois seriam convidados a namorar o nosso projeto, a conhecer o nosso projeto. E com o passar do tempo, se elas quisessem fazer parte do corpo de membro, elas naturalmente iriam ser doadoras de uma quantia específica para um projeto maior, para um fim maior. E a ideia, eu lembro que esse trabalho nós ficamos com ele durante 3 anos, sem nenhum pesar, sem nenhuma falta. Ninguém enriqueceu, ninguém ganhou mais, ninguém foi desiludida, né, porque deu o seu carro, e não fui abençoada. O pastor disse que eu ia receber 100 e eu não recebi nada, que a porta ia abrir, a porta não abriu. Eu não precisei ter pessoas decepcionadas nesse sentido. O incentivo da ministração, da liturgia, era levar conscientemente as pessoas a um relacionamento com o eterno, desenvolver principalmente a sua humanidade como pessoa, né? Como pai, mãe, filhos, etc. Então, eu lembro que nesse projeto, nesse trabalho, nós também dávamos uma assistência, acho que quase que primordial, aos seus congregados. Exemplo, nós fazíamos o nosso departamento social, a igreja era para a área social. O membro que se reportava a nós, eles se chegavam dizendo: olha, eu estou sofrendo com perda de um familiar, não temos remédios, com a doença do familiar, estou desempregado, preciso de um transporte, não tenho cesta básica, não tenho isso, não tenho aquilo, e a gente tinha esse compromisso de assistir essas pessoas. Não se esconder, não mandar, vai usar fé. Não, porque se ela dá, se ela contribui, ela precisa ser assistida por essa organização. E o que nós vemos hoje, o que eu vejo hoje, é essas pessoas serem desamparadas. A igreja hoje, a instituição maqueia, usa a igreja para se esconder, para sorrupiar, roubar, enganar, e não assiste quem deve
precisa de assistência. Não socorre os que precisam de socorro, na verdade. Então, a igreja ela acha que a espiritualidade, eu só dou o culto, faço uma reunião, já falo de Jesus e tá ótimo, né? A igreja não tem um pacote de benefício para os seus membros. Eu lembro que eu estava em projeto para fazer uma aliança. Eu lembro que nessa época a gente estava fechando parcerias com escolas de idioma para que membros da igreja, para que filhos de membros tenham um desconto na matrícula. A gente está fechando parceria com escolas de ensino gratuitos para pessoas da igreja que não sabiam ler, ter a oportunidade de aprender a ler. Nós estavam fechando, quer dizer, era tão pequenininho, mas a gente já tinha esse projeto em mente, e muitas outras coisas em mente. E por conta, nós encerramos nossa atividade em 2012, se eu não me engano, por conta de falta de mão de obra de pessoas que realmente quisessem um compromisso com as pessoas sem interesse. Mas, de fato, havia interesse em algumas pessoas que se aproximou, porque queriam uma igreja que barganhasse. Essa que é a pura verdade. Que trocasse favores. Eu não trabalho, eu nunca admiti isso. E vou bater na tecla sempre, que se a igreja não tem compromisso com o meu bairro, ela não deveria estar aberta. Se a instituição que abre no teu bairro, na tua rua, e só apenas vem com a promessa de salvar-se disso, daquilo outro, e não tem compromisso social, não tem compromisso com o seu bairro, não tem compromisso com a segurança, com a saúde. Isso é problema do governo. Quem disse isso para você, querido? Não é problema do governo, não é problema do prefeito, do vereador só. É problema seu. A igreja se isenta de responsabilidade social e cria outros mecanismos para se safar da responsabilidade. Acham que a igreja é só para levar o conforto espiritual. Mas não é só isso. A igreja, além do conforto espiritual, ela precisa estar empenhada, compromissada em levar melhorias. Melhorias na questão de moradia, melhoria na questão da saúde, melhorias na questão do desemprego, porque ao invés de eu levantar empresários, né, na igreja, botar supostos ou empresários no púlpito, dizendo que são milionários, que foram abençoados, recebeu A, B, C, e uma igreja, no entanto, tem uma igreja cheia de pessoas, com a boa grande parte delas desempregadas, passando apuros, sem lugar para morar, mas são fervorosas, estão ali dentro. Olha, dá depender, esse camarada não se promove comigo. Esse tipo de igreja não se promove comigo. Se promove aqueles que têm um coração aberto para socorrer outros. A igreja ela vai ter vários tipos de pessoas com condições diversas. Uns com mais condições, outros com menos condições. Eu acho que o modelo da igreja primitiva era um modelo que nivelava as pessoas em um prumo só, em uma coisa só. Não tinha o mais rico, o mais pobre. Existia todos compactuando na mesma fé, com o mesmo Deus e com o mesmo pensamento nesse sentido. Então hoje a igreja, as instituições, as grandes, separam os vencedores, entre aspas, os obedientes, entre aspas. Aqueles que fizeram, por exemplo, a campanha ABC e receberam recompensas. Então eles são levados aos pódios, aos púlpitos, para servirem de exemplo para aqueles, coitados, que não têm onde cair morto muitas vezes, mas tem uma fé em Deus. E só não foram abençoados, como diz a liturgia de muitos, porque não fizeram o que o outro fez, né? Então,
é uma bobagem isso. Eu não concordo com esse tipo de ministração. Para mim, a igreja ela precisa ter esses critérios que eu disse, para que ela se aproxime do que é justo, para que ela se aproxime de um Jesus que andou com os pequenos, que comeu com os pecadores, que não tinha morada certa, que abriu os olhos dos que estavam cegos, não só fisicamente. E a esse Jesus que humaniza, que não usou do seu artifício, né? Do seu poder, da sua glória, da sua pessoa divina para ter nenhum benefício, mas usou da sua humanidade, se fez carne para entender os que sofrem. Então, uma igreja que se promove, que levanta uns que dizem, ela não está preocupada com os que sofrem, com os menores. Não existe uma proposta de igreja sustentável, de uma igreja que se revolte nesse sentido. E engraçado que apenas os líderes, os grandes, os maiorais, vivem um conforto, enquanto que outros que arduamente tiram seus 10%, muitas vezes de um salário de fome, de um salário pequenino, e vivem abaixo da linha, às vezes, da pobreza, da miséria, mas acreditam que estão obedecendo, temendo a Deus, acreditam que estão fazendo aquilo que Deus ordenou, enquanto que outros estão vivendo desse mesmo dízimo, mas nos palácios. Então isso eu acho que Jesus ele viria com outros olhos. Então eu não longe de mim criticar, mas eu preciso que abramos nossos olhos e pensamos um pouco como pessoas racionais, com fé racional, pense um pouco. Então, esse foi um testemunho, um exemplo que eu dei de um pouco do modelo de igreja, do modelo de jeito de igreja que eu acredito. E usei isso, essa experiência que aconteceu comigo, para que você entenda mais ou menos o modelo de igreja, o jeito de gerir, de administrar, que eu acredito. É claro que existe muitas coisas que ainda tenho para falar acerca desse jeito de igreja, mas num vídeo já muito longo não dá para colocar tudo aqui, mas a gente vamos gravando outros vídeos para falar o jeito que eu acredito que talvez uma igreja se aproxime daquilo que Jesus assim se agrada, devido, até porque o seu modelo de trabalho no seu ministério foi esse. Ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.